Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Hilário Nunes, pelos caminhos do cristianismo. Hoje eu quero fazer uma avaliação, quero fazer uma análise do censo do IBGE de 2022, que reduziu o número de autodeclarados espíritas, de 2,1, que era em 2010, para 1,8 agora em 2022. Então eu gostaria de falar os meus pontos de vista, as possíveis causas, na minha maneira de ver, do porquê que houve essa diminuição de autodeclarados espíritas no Brasil. Primeiro precisamos entender o que está acontecendo. Muito do que está acontecendo dentro do movimento espírita está acontecendo dentro de outros movimentos cristãos. Está acontecendo dentro do catolicismo, dentro das religiões de matriz luteranismo, como as religiões evangélicas. Mas existem algumas causas particulares dentro do próprio movimento espírita. Quero contar brevemente uma história do movimento espírita, essa que talvez vocês não vejam nos livros, nem nas palestras, nem nos seminários. O movimento espírita chegou ao Brasil através de pessoas que foram estudar na França mais para o final do século XIX. Lembrando que naquela época só pessoas muito ricas poderiam estudar na França. Então eram filhos de fazendeiros, filhos de plantador de café, filhos de militares de alta patente, filhos de políticos, que tinham condições de ir para a França e estudar na França. E lá eles conheceram o recente movimento espírita, o nascente movimento espírita, que surgiu oficialmente em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, por Hippolyte Denisard Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec. E eles trouxeram para o Brasil, em francês, e traduziram para o português. No primeiro momento, o espiritismo sofreu uma reação natural da Igreja Católica Apostólica Romana, que dominava, naquela época, tanto a parte religiosa, quanto a parte política e a parte social. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha muita influência na política brasileira. Então houve, no primeiro momento, a doutrina espírita ficou mais dentro dos grupos mais elitizados, mais intelectualizados. Depois nós tivemos um cisma num determinado governo que nós tivemos, aí nos anos 30 no Brasil, que houve perseguição aos espíritas, houve um recuo, depois isso foi resolvido. Depois nós tivemos um pequeno problema nos anos 60, com alguns espíritas que resolveram fazer uma perseguição a um médium que na época estava começando, um médium muito famoso, muito conhecido no movimento espírita. E na época a gente estava no seu começo ainda, foi um grande divulgador, foi o Paulo de Tarso, contemporâneo. Depois, o espiritismo sofreu um boom, sofreu um crescimento muito grande a partir dos anos 80, com alguns fenômenos bem interessantes. O programa Terceira Visão, do Augusto César Vanucci, que apresentava este programa, sobre espiritualidade, sobre espiritismo. Nós também tivemos os livros da Zíbia Gasparetto, que fizeram muito sucesso. Na época, no início dos primeiros livros, ela era ainda espírita. Então as pessoas passaram a procurar muito o espiritismo nos anos 80, nos anos 90. Até meados, os primeiros 10 anos, né, do século 21. Depois começou a haver uma diminuição. Hoje diminuiu segundo o censo IBGE, de 2,1 para 1,8. São 0,3 pontos percentuais de diminuição. Bem, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente brasileira. Ela
99% dos espíritas da Terra estão em solo brasileiro. E aquele pouco movimento espírita que existe em outros países, principalmente países latinos e nos Estados Unidos, são de brasileiros que se radicaram nos Estados Unidos e levaram a doutrina espírita para lá. Então eu diria que a doutrina espírita é uma doutrina espírita que tem praticamente só no Brasil. E é natural que qualquer religião, por mais que se tente manter a sua pureza inicial, ela sofre uma interferência da cultura daquele país. Isso é natural. Ocorre em todas as religiões. A Igreja Católica Apostólica Romana sofreu aculturamento quando veio para o Brasil, quando foi para as Filipinas e para outros países do mundo. E com o Espiritismo não poderia ser diferente. Ele se aculturou o povo brasileiro, inclusive livros escritos sobre isso. Um aculturamento do Espiritismo ou do movimento. Eu gosto muito de separar o movimento espírita do Espiritismo, que são uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Hoje em dia, nada a ver mesmo. A maioria dos espíritas, eu diria 95%, se desviou do caminho original da proposta do Espiritismo, completamente desviado. Hoje eu diria que a maioria das casas espíritas está muito mais com o trabalho de autoajuda do que propriamente de espiritismo. Porque a ajuda, ela surge naturalmente. Mas depois disso é necessário evoluir. E o movimento espírita não está evoluindo. Não há uma evolução de autoconhecimento dentro do movimento espírita. Muito pelo contrário. Há um recrudescimento da intelectualidade, do conhecimento dentro do movimento espírita. Isso é muito sério. Hoje, com as redes sociais, com toda a tecnologia que nós temos, inteligência artificial e tudo que a tecnologia nos proporciona, hoje há muito menos espíritas com um conhecimento básico, do que há 40, 30 anos atrás, 50, quando não existia internet, quando a quantidade de livros era muito menor do que é hoje, e as pessoas tinham muito conhecimento. Por que isto? Porque as pessoas estudavam e pesquisavam. E hoje, o máximo que o espírita faz é pesquisar no Google ou pesquisar com a inteligência artificial, sujeito a ter deturpações, limitações próprias de uma máquina. Uma máquina não é um ser humano. Uma máquina, por mais tecnologia, velocidade que ela tenha, ela é uma máquina. E nós estamos confiando mais nas máquinas, nos computadores, nas redes sociais, na inteligência artificial, que nos livros espíritas clássicos. E isto e outros fatores, eu vou fazer 7 fatores que, na minha maneira de ver, estão colaborando para diminuir a quantidade dos autodeclarados espíritas no censo. Se continuar assim, no período de 10 anos, no período de 30 anos, vamos chamar assim, nós vamos estar com 0,12% da população espírita. E o que vai acontecer? Com tantas casas espíritas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, vai faltar voluntários, pessoas, trabalhadores para executar as tarefas. Com a humanidade cada vez mais necessitada, cada vez mais perturbada, cada vez mais desviadas da luz, se deixando dominar por youtubers, pela internet, pela mídia, que mentem descaradamente, que manipulam a verdade e não estudam o básico. Isto é um sinal. Esse 0,3, vamos dizer, é só 0,3, isso é um sinal. Para uma religião que tinha um pouquinho mais de 2% da população autodeclarada espírita e diminuiu 0,3%, isso é muito. E olha a quantidade de evangélicos que tem no Brasil. Não se trata de concorrência. Se trata de o quê? De análise. Os espíritas dirigentes mais sérios estão se flagrando, porque estão vendo que a quantidade de jovens no movimento espírita ela diminuiu de maneira significativa.
jovens frequentando a evangelização infanto-juvenil. Às vezes a criança vai porque os pais obrigam, ou porque ela vai encontrar os amiguinhos, mas chega uma fase que é a fase que há a necessidade de começar a estruturação do espiritismo na alma daquelas pessoas. E o que se faz? Não se discute, não se fala sobre Jesus de maneira profunda no movimento espírita, tanto para as crianças quanto para os jovens e nas palestras, nos seminários. Poucos são os grupos espíritas que estão falando, estou falando de falar em Jesus, não é ligar Jesus a alguma coisa. Eu vi uma das coisas que mais me chocou nesses quase 40 anos, que eu sou espírita há quase 40 anos, trabalhei em uma casa espírita por mais de 35 anos, diuturnamente, várias vezes por semana. Um seminário de uma determinada federação espírita estadual, que o título é Jesus e os presidiários. Eles fizeram uma live onde eles falavam do trabalho que eles fizeram junto aos presidiários. Copiando um apresentador de TV que dizia que a polícia não devia de levar bala, armas contra o tráfico, contra o crime organizado, diz levar flores e livros. Então esse grupo fez um seminário que eles tinham ido visitar, um presídio que eles tinham levado um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, uma flor e um abraço. Ora, isso é seminário espírita? Para que isto? Não é que os presidiários não necessitem de auxílio, não é esta a questão. É transformar isso num seminário e em uma meta dentro de uma casa espírita. E isso não é a proposta da casa espírita. Estão fugindo completamente. Então, por exemplo, nessa casa espírita que eu trabalhei por mais de 35 anos, durante um mês inteiro, as palestras eram só sobre meio ambiente. E são várias palestras por semana, porque é uma casa grande, que abre os 3 turnos. E durante todas as palestras do mês se falava sobre meio ambiente. Ora, isso pode ser falado e deve ser falado dentro da evangelização, dentro do infanto-juvenil, mas não numa palestra pública que existe públicos diversos. Pessoas que chegam ali sofrendo com dores atrozes, dores da alma, dores do corpo, e vão ouvir sobre o mico-leão dourado, a extinção lá do peixe no rio, separar o lixo orgânico do lixo seco, que os rios estão sendo poluídos. Isso não se coloca numa casa espírita. É urgente o retorno de Jesus ao movimento espírita. É urgente o retorno da simplicidade no movimento espírita. Eu vou fazer aqui uma denúncia espiritual, vou chamar assim, tá? Uma denúncia espiritual. Estão tirando Jesus do movimento espírita. Alguns vão dizer grande novidade, mas alguns não estão percebendo. E não é eu que estou falando isto. Chico Xavier previu isto. Um vaticínio de Chico Xavier, que iam tirar Jesus do movimento espírita. Estão tirando Jesus do movimento espírita. Mas não é tirar de Jesus. Eles não chegam a dizer assim, agora tiramos Jesus do movimento espírita. Não. É desconstruir Jesus e construir um Jesus falso. Um Jesus que nunca existiu, só existe na mente dessas cabeças perturbadas que estão dentro do movimento espírita, perturbadas. Elas precisavam de tratamento psiquiátrico. Tinham que procurar ajuda. Estão dizendo que Jesus era um revolucionário porque combatia o Império Romano. Programas de humor no Brasil que escracharam com Jesus, com a mãe de Jesus, com os apóstolos, e esses espíritas dizem que veem esses programas que acham maior graça, riem de pessoas que escracham com Jesus. É isto? Isto é espírita? Eu vou dizer isto é espírita. Espíritas que fazem lives diariamente ou quase diariamente e que propagam ideologias nefastas materialistas.
que dizem quem não pensa como ele, do grupo dele, porque vários espíritas estão se tornando youtubers, famosos, influencers, dentro do movimento espírita, dentro dos simpatizantes do espiritismo. Youtubers. Influencer, ganhando dinheiro e fama. Nada melhor para o ego que você olhar e ver que você teve, em 2 horas, você teve 15 mil, 16 mil visualizações, que você já está com quase 200 mil seguidores, que as pessoas endeusam aquela pessoa, que dizem que se não ouvir aquela pessoa falando, o dia não vai ser bom. Cria uma dependência emocional de um ser falível. Estas mesmas pessoas estavam deturpando, acusando médiuns conhecidos que se dedicaram mais de 70 anos da sua vida à doutrina. Estavam dizendo que eles eram filhotes da ditadura, gente perversa, má, debochada. Aí, nas redes sociais, no YouTube. Então, cuidado. Cuidado com aqueles espíritas ou dito espíritas que são lobos em pele de ovelha. Lobos em pele de ovelha. Agora eu vou dar os 7 pontos que, na minha maneira de ver, colaboram para essa estatística diminuir cada vez mais. A maioria dos espíritas que frequenta a casa espírita não é espírita de fé. São pessoas que estão ali porque elas são simpatizantes da doutrina espírita. Existe um fenômeno sociológico dentro da doutrina espírita, que é uma das poucas religiões em que simpatizantes frequentam regularmente. Então, essas pessoas, como elas não são espíritas de fé, quando chega na casa delas, faz a pesquisa e pergunta a religião, elas vão dizer que é católico, evangélico, não tem religião. Esse é um fato. O segundo fato, a elitização do movimento espírita. O movimento espírita sempre foi bastante elitizado, mas ultimamente ele está muito elitizado, a ponto de pessoas que têm o título de doutor, tanto doutor médico, quanto doutor advogado, ou qualquer outro tipo de doutor, ser tratados com deferência. Trabalhadores espíritas que não trabalham se não ligar o ar-condicionado, eles passam mal, eles dizem que não conseguem trabalhar, eles dizem que o calor era tanto que eles não conseguiram se concentrar. Isso é um problema do médium, não da temperatura. Eu já trabalhei quando não existia ar-condicionado na casa espírita, trabalhei com 42 graus no termômetro. Eu fiquei empapado de suor e nós trabalhamos num trabalho de desobsessão, um trabalho difícil, complexo. E ninguém reclamou do calor. No final do que calor normal, mas não ali ligar o ar. Aí um liga. Aí tem um colega mais idoso, doente, que recém teve gripe ou pneumonia, ele quer botar 18 graus porque o outro lá não pode sentir calor, o outro não sei o quê. O que é isso? Isso é vaidade, isso é orgulho. É uma elitização do movimento espírita. Tem que colocar ar-condicionado, senão os frequentadores e os trabalhadores vão resmungar, vão achar ruim. O que é isso? Isso é vaidade, isso é orgulho, isso é elitização do movimento espírita. A vaidade que tomou conta do movimento espírita, a vaidade, infelizmente, a vaidade graça dentro dos arraiais espíritas. E se nós não tivermos a vigilância redobrada, nós vamos nos tornar médios profundamente vaidosos e não iremos perceber a nossa vaidade. O outro, que é mais recente, a polarização ideológica política do movimento espírita. Hoje, o movimento espírita está rachado entre os espíritas progressistas, espíritas de esquerda, e os espíritas conservadores ou de direita. Só que, assim como o povo brasileiro se saturou da polarização, basta dizer que o presidente atual ele tem quase 60% de rejeição
Isso significa que tem pessoas que votaram nele e que não votariam mais nele, tá? Porque como está meio a meio, de chegar no máximo a 50% de rejeição. Então ele está com quase 60%, e significa que muitas pessoas estão saturadas da polarização. E essa polarização que ocorre a nível nacional ocorre dentro das casas espíritas e dentro do movimento espírita. E as pessoas não aguentam mais chegar e ver os espíritas progressistas falando que tem que legalizar o aborto, que o movimento espírita é um movimento machista, misógino, racista, homofóbico. Então tem um aí que ele diz que foi tratado porque ele tem um filho, uma filha que fez uma certa escolha sexual. Então ele diz que nas casas espíritas ele é tratado com preconceito. Então por que não fala o nome da casa espírita? Porque fala, eu sou tratado. Pessoas que são famosas e que se declaram a favor do aborto. Espírita a favor do aborto. Sendo que a pergunta 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o maior de todos os direitos? E eles dizem o direito à vida. E há espíritas que estão aí lutando para que o aborto seja legalizado no Brasil. Não são espíritas, são falsos espíritas. Então nós estamos vendo essa polarização. Muitas pessoas se afastaram do movimento espírita, das casas espíritas, por causa dessa polarização. Está se tirando o foco principal da doutrina espírita para se posicionar ideologicamente, uma ideologia, as duas ideologias são ideologias materialistas. Uma delas faz com que haja concentração de rendas, que haja grandes divergências salariais, e a outra quer que o Estado tome conta de todo o setor de produção, que o Estado seja dono de tudo, e que a gente ganhe uma cestinha básica por mês e alguns reais. O que acontece? O progresso é extinto. Então, são esses dois grupos que estão fazendo muito sucesso dentro das redes sociais, os youtubers, os influencers, e alguns espíritas muito conhecidos que se desviaram e se tornaram mercenários da fé, vendendo cursos, não são cursos espíritas, mas vendendo cursos, se aproveitando da sua fama de espírita, tiveram uma fama muito grande, para vender esses cursos de coaching, e outros ficaram milionários, vendendo cursos de autoajuda, coach, sei lá como se chama. Ficaram milionários. Então, hoje, o movimento espírita está numa debacle, está numa descida, tanto em termos de adeptos de fé, estou falando adeptos de fé, quanto na qualidade da prática mediúnica e a qualidade na prática do conhecimento espírita. Está se regredindo no conhecimento intelectual espírita. É incrível como hoje os médios são muito mais sem conhecimento, eu vou chamar assim, não vou usar uma expressão mais vulgar, muito mais sem conhecimento que eram há 30, 40, 50 anos atrás, como eu já falei anteriormente no vídeo. Os espíritas progressistas, que eu já falei, que eles querem anarquizar com o movimento espírita, eles querem mudar Jesus, querem ressignificar o espiritismo. Vejam, um alerta. Cuidado com esses lobos em pele de ovelha, eles querem ressignificar o espiritismo. O que é ressignificar? Dar um novo significado. E nós sequer entendemos o significado do espiritismo e já querem ressignificar. Cuidado com essas pessoas, elas estão infiltrando ideias, estão querendo mudar tudo. E vão tirar Jesus do movimento espírita, vão reconstruir um Jesus novo e falso. O Jesus do movimento, aquele Jesus, o verdadeiro que esteve na terra, é aquele que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no livro Paulo Estevão, está no livro Há 2000 anos, está nos livros de Emmanuel, está nos livros de Amélia Rodrigues, está nos livros de Joana de Ângeles, está nos livros de Humberto de Campos, Gounod e outros. Este é o verdadeiro Jesus. Todos os outros são mentirosos, são falsos, estão tentando deturpar
a simplicidade, o espiritismo puro e simples, que foi vivido por Leon Denis, Gabriel Delane, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco, José Raul Teixeira, Francisco Spinelli, no Rio Grande do Sul, e tantos outros espíritas que viveram o espiritismo puro e simples, que nunca pode se afastar do povo, o povo mais pobre, o povo mais necessitado. Este sim, tá? Muitas vezes não se sente bem dentro de uma casa espírita elitizada. Como Chico Xavier dizia, o espiritismo é Jesus de volta ao povo. O espiritismo é Jesus de volta ao povo. Todo o resto é conversa fiada. Doutrinas materialistas infiltradas dentro do movimento espírita, eu já falei, como a doutrina woke, o marxismo, o socialismo e todas essas doutrinas materialistas que não creem em Deus, que debocham de Jesus, que deturpam Jesus, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Cuidado, repito, com os lobos em pele de ovelha. E, finalmente, a remissão intelectual, o autoconhecimento no movimento espírita. Hoje, se tu sentar com espíritas que estão há 5 anos na doutrina espírita, eles estão no nível 5, vamos supor assim, do estudo sistematizado da doutrina espírita, 4 ou 5, depende da casa espírita, e você conversar com ele algumas coisas, ele não sabe de nada. Sabe muito pouco. Né? Então, há um recrudescimento intelectual dentro do movimento espírita. Então, está aí, eu coloquei as 7 possíveis causas porque dessa diminuição no censo do IBGE, que é uma mudança significativa. Para quem tinha 2,1, 1,8 é uma mudança significativa. Então, nós precisamos reflexionar isso. Os dirigentes espíritas precisam reflexionar sobre isso, porque senão, prazo máximo de 30 anos, a doutrina espírita praticamente sumirá do Brasil. As casas espíritas vão começar a fechar por falta de frequentadores e de trabalhadores. E a culpa vai ser de quem? Dos próprios espíritas. Nossa! Que deixamos nos seduzir. Centro espírita não é local só de autoajuda. Centro espírita é lugar de estudo e de libertação do nosso passado, de erros clamorosos, de equívocos. Não é só lugar de autoajuda. Não é só lugar para te falar mansinho, falar sorrindo, falar meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá. Não. Na espiritualidade as coisas não funcionam desta forma. É só ler os livros do André Luiz e outros romances idôneos, por médios idôneos, você vai ver que não é essa coisa aí toda delicada, toda fofinha, toda cheia de florzinha. Então, tenha um bom domingo, que Jesus te ilumine e que Deus seja o teu caminho.